Esse vídeo não se trata de política, de presidente da direita ou da esquerda, mas se trata de nós, sobreviventes da pandemia coronavírus. Então, você que é mais um dos sobreviventes, assista esse vídeo. Hoje é dia 5 de agosto de 2026. Não se fala em outra coisa, meus queridos, nas redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Não se fala de outras coisas a não ser sobre a pandemia, né? Aonde o presidente atual no período da pandemia, para quem não sabe, era o Bolsonaro, né? E lá nos Estados Unidos, o presidente de lá era o Biden, não era o Trump. E no período da pandemia, vivemos o maior terror psicológico, aonde eu não aguentava mais, ninguém aguentava mais. Você ligava a televisão, jornalistas, né, que também são pau-mandado, recebem ordens maiores, noticiavam: fique em casa, e pessoas foram proibidas de ir para o colégio, os colégios fecharam. Religiosos não puderam ir para as congregações, nem catolicismo, nem cristianismo, igreja católica e evangélica fecharam tudo. Ninguém podia ir para a religião, ninguém poderia ir para o colégio, ônibus não podia ficar superlotado, as pessoas têm que ficar 2 metros de distância uma da outra, não podia entrar em padaria sem a máscara, não poderia andar na rua sem a máscara. Pressão psicológica total, que viveu sabe. As pessoas tinham medo de gente, com medo de gente quando viam sem a máscara. Achavam que aquela pessoa era um perigo para a sociedade se tivesse sem a máscara. Foi o maior terror psicológico. E o que mais doía era fica em casa. Eu trabalho na padaria, tinha como ainda ir e ganhar no final do mês meu dinheiro, fazer a feira, mas muitas pessoas foram pedidas de trabalhar, impedidas de vender alguma coisa na rua, na feira. Fica em casa, mas o sistema não mandou feira, cesta básica para quem ia ficar em casa. Jornalista dizendo fica em casa, onde eles, por trás das câmeras, faziam churrasco amontoado, rindo da cara da sociedade. E o presidente, na época, era o Bolsonaro. Eu não estou aqui puxando o saco de Bolsonaro. E outra, lembrando que eu nem sou direita nem esquerda. Não gosto de política. Nunca votei presidente nem e há de morrer. Nunca irei votar. Fica bem claro isso. Não sou advogado de político, mas eu estou aqui indignado com esse pior tempo que eu vivi na minha vida. Foi o tempo da pandemia. O tempo da pandemia. Quem viveu sabe. Então era fica em casa, era direto, no rádio, direto, pressão psicológica, fica em casa, fica em casa. E como é que você ia ficar em casa com fome? E muitas pessoas que estavam no hospital, era entubada, estava viva, saía morta, envelopada, sem direito a velório, sem direito a velório. Ia direto para o cemitério ser enterrada. Muitas pessoas morreram, né? Muitas. Foi maior pressão psicológica, o maior terrorismo da humanidade. Por que não dizer foi uma terceira guerra mundial que vivemos. E hoje bombou que tudo não passou de uma farsa. Então o Bolsonaro sempre teve razão. E na época o Bolsonaro falava nas redes sociais que não obrigava ninguém a tomar vacina. Mas como existem leis em cada estado, né? Muitos governadores obrigaram as pessoas a tomar vacina. Eu tomei as vacinas, todas elas, porque eu fui obrigado, ameaçado, ou toma ou perde o emprego.
Porque a regra foi bem clara, quem não for vacinado não pode ficar trabalhando. E eu tomei obrigado, com medo de perder o emprego, e assim foi muita gente. Mas eu já sabia, e eu me alegrava quando eu via o Bolsonaro falando que a vacina não era confiável, mas só que ele foi perseguido pela elite, pelo sistema político, foi perseguido pelo sistema. Agora imagine, ele não tomou a vacina e até saiu notícias que ele falsificou o cartão de vacina como se ele tivesse tomado. Ou seja, Bolsonaro sabia de tudo, mas tem coisa, meus queridos, que ele não dizia porque custava caro. Tem coisas, tem verdades que a gente quer falar. Abre um canal, acha que pode falar tudo. Não pode. Não pode. Nós temos livre, né? Liberdade de expressão, mas entre aspas. A nossa liberdade de expressão é entre aspas, nem tudo que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, eu posso falar. Porque vai ter represária, entendeu? Mas quem é inteligente sabe. E eu sempre sentia que o Bolsonaro estava certo, mas porque um presidente de um país não pode decretar ninguém vai tomar e acabou. Porque cada estado tem suas leis, onde o governador manda mais do que o presidente em algumas áreas. E ele foi perseguido, né? Fizeram corte de vídeo, ele fazendo... Não mostraram o vídeo todo, dizendo que ele estava zombando das pessoas que morreram. Então foi muita gente que morreram, famílias que morreram, pai, mãe, filhos que morreram sem ter direito ao velório, né? E no período da pandemia, quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. No período da pandemia, muitas indústrias farmacêuticas cresceram, né? E agora só é o que se fala da farsa da pandemia. Então assista esse vídeo, Médicos foram caçados em 2021, médicos foram caçados e o presidente foi chamado de assassino por defender o uso da ivermectina e cloroquina no tratamento precoce do vírus. Em 2026, Anthony Fauci, o homem responsável por difamar esses medicamentos, revelou algo aterrorizante sobre o porquê fez isso. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo desde já. É de extrema importância. A mídia vai tentar abafar o que aconteceu, mas nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Anthony Fauci foi conselheiro médico dos Estados Unidos por mais de 30 anos e no auge da pandemia empurrou para o mundo todo uma visão. As únicas esperanças são lockdown e inoculação. Não tem nenhum medicamento ou suplementação eficaz para esse caso. Essa visão chegou inclusive no Brasil, onde o então presidente à época, Bolsonaro, foi perseguido por seguir o conselho de médicos que pensavam o contrário. Doutores como Roberto Zeballos, José Nassi, Edmilson Migoves e tantos outros reforçavam a todo o tempo a importância da vitamina D na atuação do sistema imunológico contra o vírus e a viabilidade do uso da cloroquina e ivermectina no combate precoce à infecção. Foram taxados pela mídia de charlatões e censurados múltiplas vezes. Pelo país, centenas, milhares de médicos foram caçados, milhares de cidadãos acuados. O medicamento passou a ter o acesso dificultado. Tudo para que agora, em 2026, esse jogo virasse completamente. Quando questionado pelo Senado sobre a procedência das suas diretrizes, Fauci se recusou a responder. Quando o senador mostrou dezenas de estudos que mostravam a incoerência em suas ações, ele invocou a quinta emenda para permanecer calado. No total, ele se recusou a defender seu ponto de vista mais de 110 vezes. Enquanto isso, 2 medicamentos baratos poderiam ter salvo, ou no mínimo ajudado, milhares de vidas. Independente se você é de direita ou de esquerda, uma coisa é necessário admitir. O mundo todo foi enganado e isso pode ter custado milhões de vidas. Isso não pode sair impune. Falando do Brasil, nós precisamos de uma reforma do establishment que garanta a liberdade médica de profissionais da saúde e transfira o poder de gestão da saúde pública para pessoas realmente competentes no que fazem. Não a burocratas cujo interesse é ganhar mais e mais dinheiro enquanto brincam com a vida da população, com a saúde dos seus filhos. E isso se estende para tudo. A revisão do flúor na água da população, a presença de disruptores endócrinos em alimentos, embalagens, roupas infantis, as merendas escolares que não promovem nutrição e força para as nossas crianças, a todas as pautas que são sobre saúde e não sobre ideologia. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você acha que deve ser investigado agora? E se Fauci realmente se demonstrar culpado, qual deve ser a sua sentença? E isso se...
Agora, sabe qual é o problema de tudo isso, meus queridos? É que muitas das vezes a sociedade, eu e você, nós acreditamos em tudo que a mídia fala, em tudo que se ouve no rádio, que se escuta e assiste nas televisões. Quantos jornalistas, todas as noites, fica em casa, e sempre dizendo morreu mais gente, chegou mais gente nos hospitais. O problema é que a gente temos que não acreditar em tudo que vê e escutamos, temos que duvidar, questionar quantas pessoas eram para estar vivas e foram mortas dentro de hospitais. Há muitos vídeos que estão bombando, que chegaram à tona agora, nas redes sociais. É por isso que quero acabar com as redes sociais, porque estas coisas você não vai ver na televisão, porque na televisão só passa o que eles querem. Então, quando eu vejo isso tudo acontecendo, para mim, eu sinto como um certo alívio de falar assim, está vindo a verdade à tona de algo que nós já sabíamos, na nossa prática. Nós já sabíamos desde o início o que nós estávamos fazendo, os processos que eu respondi 2 processos no CRM, um processo do Ministério Público da Bahia, porque a gente estava defendendo, mas não podia defender. O CRM chegou a me dizer que eu não poderia dizer que a doença tinha cura. Eu falei, mas como não? Se os pacientes curam, você não pode usar essa palavra. Então, quando vem isso à tona e que o que eles estão descobrindo, eles trouxeram à luz com dados concretos, com informações, com estudo, e é importante dizer que o que está acontecendo nos Estados Unidos são deputados e senadores republicanos que se dedicaram para trazer a verdade e ainda não sabem por que o perdão a Anthony Fauci foi dado desde 2014. Preventivamente. Preventivamente. Desde 2014. E se eu te contar que a maior... Bom, eu fiz o vídeo em casa, faliram. Eles trancaram você em casa, faliram seu negócio, impuseram protocolos arbitrários e disseram que era pela ciência. Mas agora, a maior farsa da pandemia que parou o mundo acaba de bater de frente com a justiça americana. O homem que ditou as regras do mundo está encurralado. Estados republicanos e o Senado dos Estados Unidos decidiram abrir a caixa preta da Covid-19. Parece que chegou a hora de revelar o financiamento obscuro no laboratório de Wuhan e a verdadeira base das restrições que tiraram a sua liberdade. O dono do mundo tremeu na base. Fauci invocou o direito de permanecer em silêncio cerca de 100 vezes. Ele usou a 5ª emenda da Constituição norte-americana para não produzir provas contra si mesmo. A narrativa do medo foi usada para controlar a população, enquanto informações vitais eram omitidas do público. O silêncio do falso dono da ciência grita o que muitos já sabiam. Os protocolos e as imposições nunca foram sobre saúde. O sistema jogava suas regras e a massa aceitava sem hesitar. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. Cada protocolo absurdo foi digerido cegamente por quem perdeu a coragem de questionar. Mas agora chegou a hora de acordar. Eu sou o Gabriel Bandarra, Esconder o que não dá mais para esconder. A imprensa brasileira está tentando esconder o que não dá mais para esconder. Os diários de Anthony Fauci foram revelados e o conteúdo é devastador. Ele sabia que o vírus tinha origem no laboratório de Wuhan. Ele sabia que tratamentos precoces funcionavam. Ele sabia que máscaras e lockdowns não tinham base científica. E mesmo assim impôs tudo. Em público, certeza absoluta. Em particular, dúvida e omissão. O resultado, milhões de pessoas perderam emprego, comércio fechou, criança ficou sem escola, idoso morreu sozinho. E tudo para nada. A Suécia provou, não fechou, não obrigou máscara, não parou aula, e os números foram os mesmos. A diferença é que lá não destruíram a economia. Aqui, destruíram. E quem alertou na época foi chamado de negacionista. Bolsonaro foi o único líder que resistiu às medidas absurdas. Agora os documentos mostram que ele tinha razão. A esquerda adora mandar nos outros. Na pandemia, mandaram destruir a vida do povo. E agora tentam fugir da responsabilidade. A imprensa brasileira está tentando esconder. Bolsonaro tem razão e foi o homem mais... Bolsonaro tem razão e foi o homem mais injustiçado no mundo durante a pandemia.
vem a público que todo mundo já sabia. O Covid foi feito em laboratório. As vacinas causavam efeitos adversos esquisitos e grande parte do que foi veiculado não passava de terror psicológico. Vocês se lembram da pressão que era para a vacinação? O próprio Mark Zuckerberg afirmou ao Congresso que o governo Biden pressionou a Meta por meses a censurar conteúdos sobre o Covid. Em dezembro de 2024, já tinha vindo a público que Fauci havia confessado tudo, que apenas os mais atentos viram e prestaram atenção. Mesmo com tudo já documentado, ainda era teoria da conspiração. Apenas agora, em 29 de julho de 2026, que Anthony Fauci, o médico que liderou toda a pandemia, foi intimado a depor no Senado americano. E isso foi feito só porque vazou o seu diário pessoal. E ele se negou a responder a mais de 100 perguntas no Senado. Mas temos muito do que estava nos seus diários. Vamos às informações. Primeiro, os Estados Unidos financiaram o desenvolvimento da Covid. 2. A vacina foi um experimento gênico, cujos efeitos adversos na época ainda eram desconhecidos. Hoje, os Estados Unidos já reconhecem efeitos adversos como miocardite, pericardite, anafilaxia, síndrome de Guillain-Barré, neuropatias diversas, desmaio, névoa mental, registrando quase 2 milhões de efeitos colaterais e 38 mil mortes de vacina. Isso é mais do que os números de todas as vacinas desde 1990 somados. 3. Os dados sobre o distanciamento social não eram científicos. Todo lockdown foi criado sem nenhum lastro na realidade. 4. A informação de que quem toma vacina não pega e não transmite era falsa. A indústria farmacêutica e o governo americano sabiam de tudo desde o início. Fauci já havia recebido de antemão um perdão presidencial de Joe Biden por qualquer ofensa aos Estados Unidos. Suspeito, não? Quem escreve um perdão presidencial para uma ofensa hipotética? E antes de qualquer coisa, quem foi a única pessoa a alertar sobre os efeitos adversos da vacina que não estavam descritos? Bolsonaro. Durante a pandemia, fizeram um protocolo médico de uma doença completamente desconhecida e o número de óbitos só aumentava. Foi o único momento da história em que um médico teve sua autonomia retirada sob ameaça de cassação do CRM, caso não seguisse aquele protocolo único. Mas quem foi a única pessoa a querer dar autonomia para os médicos? Bolsonaro. Ah, mas ele não tinha o direito de passar por cima da decisão das pessoas. Então me explica por que o Brasil começou a vacinar depois de só um mês da liberação das vacinas e foi o 5º país que mais vacinou. Bolsonaro deu possibilidade para quem queria e para quem não queria se vacinar. Quem que é antidemocrático agora? E ainda digo mais, ele foi o único a avisar dos riscos. Quem é o genocida agora? Bolsonaro tem... Erro disso. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce. Que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido ainda os efeitos possíveis, efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Mas você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei. E não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa.
Resumindo, meus queridos, meus amados, né? Lembrando a vocês que eu nem sou de direita nem de esquerda, eu sou pela razão, pela verdade, eu só boto o vídeo aqui que eu creio que eu acredito. Resumindo, esse presidente ele bateu de frente com o sistema político, bateu de frente com o sistema político, ou seja, traiu, foi um traidor do sistema. Aí o sistema perseguiu, né? E a mídia tem poder de botar qualquer presidente da república e também derrubar. E nós, sociedade, somos um povo fácil de ser enganado, de ser iludido. Resumindo, o anticristo não vai ter trabalho nenhum de enganar eu e a você se você não vigiar, porque nós somos um povo que vai Maria com as outras, né? Um povo que vê um com medo, aí fica com medo também. Eu nunca acreditei, nunca tive medo de morrer da pandemia, nunca quis tomar nada disso aí, mas fui obrigado a tomar. Obrigado a ficar em casa, ia trabalhar, mas muito não poderia, ter que ficar em casa. Foi um terror. Então, glória a Deus que a verdade sempre apareça. A verdade sempre prevaleça e sempre aparece. Então, estes noticiários tá bombando nas redes sociais, né? Tá bombando nas redes sociais. E eu acho que esse vídeo vai ser derrubado. Talvez o meu canal seja prejudicado por eu postar esse vídeo, mas eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo, despertar você e dizer a você, né, que não acredite em tudo que você escuta, para não se repetir aquela pressão psicológica quando você sentava no seu sofá à noite para assistir os jornais e era direto aquela pressão de medo, e muitas pessoas de saúde, só por chegar nos hospitais, foram entubadas e saíram envelopadas dentro de caixão lacrado e enterrado às pressas. Ou eu estou mentindo? Fica na paz, fica na bênção, até o próximo vídeo. Se assim Papai do Céu nos permitir. A intenção de gravar esse vídeo foi para mostrar a você o meu desabafo e ao mesmo tempo a minha alegria de saber que eu sempre estive certo do meus pensamentos, que essa pandemia foi muito mais para isso, a lucrar e deixar o sistema mais poderoso. E todo presidente que bater de frente com o sistema, eles tiram. Ou seja, são pau-mandados. É por isso que eu não voto nem em direita nem esquerda. Mas esse é um pensamento meu, certo? Eu tenho direito de pensar. Fui!